Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é um dos mais conhecidos da Bíblia, porém muitas das vezes é usado em contexto errado. Quando nós analisamos o contexto da carta de Filipenses, nós vamos ver que Paulo está preso e ele vai escrever aos Filipenses. E antes de chegarmos no versículo 13, ao qual é o mais famoso, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo vai falar algumas coisas e passar alguns ensinamentos àquele povo. Quando nós analisamos o texto, nós vemos que Paulo está numa situação adversa, não numa situação de vitória, não numa situação de bênção. Paulo estava preso, Paulo estava encarcerado. E esse momento era um momento em que ele passava por uma grande angústia. E naquele contexto ali, Paulo preso, ele vai ensinar e vai falar sobre como ele aprendeu a viver com pouco, como ele também aprendeu a viver com muito, como ele aprendeu a viver com fartura, mas também ele aprendeu a viver mesmo passando dificuldades. E o que eu quero te ensinar nesse vídeo é que esse versículo ele não é um validador de poder ilimitado. Ele não é um aval que Paulo está dando para que a gente viva com poder ilimitado, porque a gente vai sempre usar esse versículo falando tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse versículo não se trata sobre isso. Ele se trata sobre aprender a viver em qualquer situação ou em qualquer fase. Se a situação for adversa, se o momento seu for um momento de fraqueza, um momento em que você está passando dificuldades, é nesse momento em que a gente utiliza essa palavra para fortalecer os nossos corações e as nossas mentes, sabendo que a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Esse é um texto para ser usado a nos ensinar a viver sobre qualquer fase, independente dela sendo uma fase boa ou uma fase ruim. Esse é um validador de sabermos esperar em Cristo Jesus, sabermos esperar em Deus e sabermos entender o tempo dele para que a nossa vitória chegue. Quando Paulo diz tudo posso, ele não está dizendo que pode conquistar tudo aquilo que ele quer, mas sim que ele aprendeu a ser fiel em qualquer situação, que ele aprendeu a ser fiel independente do estado em que ele esteja. Então esse versículo nos traz a entender que nós devemos ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Deus ele nos dá força para lutar, Deus nos dá força para continuar, Deus nos dá força para levantar da onde estamos e prosseguirmos rumo ao céu. Esse é um versículo que nos dá força para entender que, independente da situação em que a gente viva, a gente pode continuar sendo fiel a Ele. Quando a gente lê esse versículo, a gente aprende que Deus nos dá força para não desistir. Deus nos dá força para continuar mesmo em meio a situações difíceis. E se você está passando por uma fase ruim, um momento ruim, uma dificuldade muito grande, declare essa palavra sobre você mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Entenda, Ele pode te fortalecer, mas você precisa continuar fiel a Ele independente da situação. Seja ela boa, ruim, desagradável ou agradável, permaneça fiel a Deus. E talvez você esteja usando esse versículo para se cobrar demais, para colocar um peso excessivo sobre você, mas ele não foi escrito com esse intuito. Ele foi escrito para te sustentar, sustentar você no momento da dificuldade. Se você está gostando desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe o like e compartilhe com alguma pessoa. E por fim, Deus ele sustenta e ele fortalece não para inflar o nosso ego, não para mostrar que nós somos imbatíveis porque temos um Deus todo-poderoso, mas sim para mostrar que Ele é fiel para nos sustentar em qualquer situação. Ele fortalece para sustentar o nosso coração. Se você chegou no fim desse vídeo, entenda que Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer. O que precisa de você fazer é apenas permanecer fiel até o fim. Deus te abençoe em nome de Jesus.